Olá, tudo bem com você, desbravador? Eu realmente espero que esteja tudo bem com você, mas não somente com você, com a sua família também. Gostaria de convidá-lo para, neste momento, estudarmos o livro O Mistério dos Dois Livros. É a classe bíblica dos desbravadores de 13 a 15 anos de idade. O nosso estudo hoje está na página 25 e o título é Nem Tudo é Masterchef. Vamos começar? Se jogamos no lixo alguns alimentos que só os porcos comem, será que deveríamos comer estes animais que se alimentam daquilo que nos causam repugnância? É uma ótima pergunta. Será que tudo que vive pode servir de alimento? Já pensou comer um morcego assado? É uma iguaria apreciada no Vietnã. Algumas tribos e povos pelo mundo têm costumes estranhos de comer filhotes vivos de polvo, como praticado por alguns na Coreia do Sul, ou tarântulas fritas no Camboja. Aliás, não poucos povos do Oriente comem insetos e várias tribos do mundo se alimentam de larvas. Virando a folha, nem tudo é Masterchef, mas um hábito sinistro vindo de países europeus que você encontra até em mercados do Brasil é o de servir sangue coagulado suíno ou bovino, cozido com gordura animal e envolto na pele das tripas do animal e vendido como um tipo de salsicha. Como será que estes hábitos influenciam a nossa mente e o nosso corpo? Saúde faz parte do relacionamento com Deus. Talvez você, desbravador, já tenha visto um destes reality shows da atualidade, onde especialistas em sobrevivência caçam e preparam animais e alimentos estranhos, alguns até nojentos. Mas nós, desbravadores, não fazemos isso. Embora estes programas de TV tenham alguns pontos em comum com os desbravadores e suas técnicas silvestres, há duas grandes diferenças entre nós e entre eles. Nosso respeito pela vida animal e nosso respeito pela lei de Deus. Vai encarar? Por que Deus se preocupa com o nosso corpo? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. É um texto bíblico muito conhecido. Peço que você abra a Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Por que Deus se preocupa com os nossos corpos? Porque Deus se preocupa com a nossa saúde, porque o Deus Todo-Poderoso se preocuparia com o que comemos ou com o que deixamos de comer, com o que bebemos ou com aquilo que deixamos de beber. É muito simples, porque nós pertencemos a Ele. E por pertencermos a Ele, e por Deus ser amor, Ele se preocupa conosco. Aquilo que nós comemos afeta diretamente a nossa saúde, desbravador. Você sabe disso. Se eu viver uma vida comendo alimentos bons, a grande tendência é que eu tenha uma saúde boa. Eu evite grandes doenças que assolam muitos. Agora, se eu escolher viver uma vida comendo alimentos ruins, prejudiciais para a minha saúde, eu terei muito mais probabilidade, muito mais chance de ter terríveis doenças no futuro. Muitas das doenças que temos hoje são frutos das nossas escolhas do passado, são apenas uma consequência. Por exemplo, estamos num dia muito frio, apenas um exemplo, e eu decido nesse dia tomar um pote inteiro de sorvete. Se no dia seguinte eu tiver uma forte dor de garganta, não foi por um acaso. Foi uma consequência da minha escolha errada do dia anterior, da minha alimentação errada, dos maus hábitos de saúde. Deus se preocupa conosco porque nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, para que Deus habite em nós,
é necessário que tenhamos uma boa saúde, tenhamos um corpo saudável. Para isso, precisamos ter práticas de exercícios físicos e também ter temperança no comer e no beber. O que é temperança? Temperança não é apenas você agregar, trazer o que é bom para a sua vida, mas também tirar o que é ruim. Uma pessoa que é temperante, ela traz o que é bom, então ela começa hábitos saudáveis e tira, exclui o que é ruim, os hábitos negativos. Vou lhe dar um exemplo de temperança. Eu colocar no meu cardápio diário mais frutas e legumes, mais verduras também, menos alimentos industrializados. Então, eu estaria tendo uma atitude positiva, estou trazendo coisas boas para a minha saúde. E eu que tomo refrigerante, não basta apenas trazer o que é bom, mas também vou parar com o refrigerante, vou tirar o que é ruim. Isso é temperança. É uma coisa pela qual nós devemos orar continuamente para Deus. Porque a alimentação, desbravador, nunca se esqueça disso, ela influencia diretamente na minha saúde física, mental e espiritual. Consequentemente, se eu me alimentar mal, eu vou estar sendo um templo mal para o Senhor, um templo ruim. Você gostaria de viver em uma casa suja, bagunçada, desorganizada? Mas muitas vezes é isso que oferecemos para Deus. Eu não gostaria de viver em uma casa assim, mas a partir do momento que eu não cuido da minha saúde como eu deveria, já que é minha responsabilidade, quando eu oro para que o Espírito Santo habite em mim, porque o Espírito Santo tem que ser derramado na vida do cristão, senão não existe vida cristã, eu estou querendo que o Espírito Santo viva nesse chiqueiro, que é o meu próprio corpo, pelos péssimos hábitos que tenho, devido à preguiça, devido à gula, devido a comer coisas erradas em horas erradas, entre tantas outras coisas. Deus se preocupa com a sua saúde, querido desbravador, porque Ele quer que você tenha saúde em abundância. Enquanto Jesus não volta e vivamos e continuamos a viver neste mundo difícil, ter uma boa saúde é uma coisa essencial. Você sabe o quanto é ruim ficar doente. A nossa alimentação pode prevenir muitos tipos de doença que têm acabado com a vida de muitas pessoas. Vamos continuar. Prepare um programa pessoal de exercícios físicos e os pratique. Olha que desafio legal para você estar fazendo. Recentemente, eu estou tentando ter um novo hábito. Qual é este? Graças ao tio da minha noiva, eu estou tentando acordar todos os dias às 4 horas da manhã, ir caminhar às 5 horas da manhã com um grupo de pessoas fantásticas, incríveis, até umas 6, 6 e meia da manhã. Voltando em casa, eu ainda faço mais uma série de exercícios físicos para cuidar melhor do meu corpo. Porque nesta parte de exercícios físicos, devido à pandemia, eu acabei dando uma parada, uma estagnada, só que isso não estava fazendo bem para mim. Estou também melhorando a minha alimentação, estou buscando uma coisa que é muito legal e importante, não beber enquanto como, visto que nosso organismo não foi feito para isso. Se nós comemos, o ideal é que venhamos a beber alguma coisa pelo menos meia hora depois. E isso é muito difícil de ser feito, porque nós nos acostumamos a comer bebendo. Então eu estou tentando readaptar os meus hábitos, porque eu quero honrar a Deus até mesmo com o meu comer e o meu beber. E convido você a estar fazendo o mesmo. Vamos continuar? Marque uma corrida de longo percurso com sua unidade e execute após os dias de treino. Olha que legal! Se você convidar um amigo de fora do clube da igreja para participar desta atividade, pode ainda cumprir o requisito 3.1 de excursionista. Então, classe de excursionista, preste atenção neste requisito. Faça-o. E se você for fazê-lo, me convide para participar, vai ser uma grande alegria.
Continuando, página 27. Como se tornar temperantes? Pergunta número 2. Qual foi a alimentação idealizada por Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 29. Peço que, por gentileza, você possa estar abrindo a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 29. O primeiro livro da Bíblia, no seu primeiro capítulo. Gênesis capítulo 1, versículo 29. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê sementes. Isto vos será para mantimentos. Quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, Ele preparou para Adão e Eva não apenas um lar perfeito, mas também uma alimentação perfeita. E esta alimentação era uma alimentação vegetariana. Quando estudamos cientificamente falando, vemos que a alimentação vegetariana é a melhor alimentação para o ser humano. Aquela que possui maior benefício e menor malefício. Aquela que Deus idealizou para o homem. Quando Deus criou o homem, Ele poderia ter dado todo tipo de alimento diferente. Mas ao homem foi concedido o alimento designado pelo próprio Criador como sendo o melhor, que é a alimentação vegetariana. Não era permitido o consumo de carne. O consumo de carne somente foi permitido após o dilúvio. Nós vamos ver isso ainda e até vamos olhar Gênesis capítulo 7, salvo engano. Após o dilúvio, Deus permitiu o consumo de carne. Então, até o dilúvio, os filhos de Deus, aqueles que buscavam honrar a Deus, não comiam carne. Eram apenas vegetarianos e gozavam de uma excelente saúde por causa disso. Se você olhar os capítulos seguintes, você vai ver que por causa da alimentação também, da prática de exercícios físicos, os primeiros seres humanos viviam grandes períodos de tempo, mais de 800, 900 anos. A alimentação está vinculada à saúde do indivíduo. Quanto melhor a alimentação, melhor a saúde. Após o dilúvio, Deus deu duas observações. A primeira, o homem não poderia comer carne com sangue. Ele poderia comer carne. Por isso que hoje o consumo de carne não é pecado. Embora a vontade de Deus é que diminuamos o seu consumo ou até deixemos de comer. William, eu já tentei, eu não consigo parar de comer carne. Tudo bem, eu já tentei também e não consegui, eu passo muito mal. Eu preciso de uma readaptação na minha alimentação. Então o que eu fiz? Eu reduzi o consumo. Eu tento não comer carne vermelha, comendo mais, focando mais a minha alimentação nas carnes brancas, que são menos prejudiciais do que a vermelha, mas reduzindo também o seu consumo. Então Deus não permitiu o consumo de carne com sangue. Nós não podemos comer carne com sangue porque sangue é símbolo de vida. E, de modo indireto, Deus reafirmou que nós também não poderíamos comer os animais impuros. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tudo bem? Conseguiu entender, desbravador? O plano de Deus para a nossa vida é que a nossa alimentação seja uma alimentação vegetariana. Mas, se não for possível, que possamos reduzir o máximo do consumo carne, agregando mais, comendo mais frutas, verduras e legumes. Tudo bem? E Levítico capítulo 11. Eu não vou ler todo o capítulo de Levítico 11, porque é um capítulo extenso e o nosso estudo ficaria muito cansativo, mas eu gostaria que você lesse na sua casa. Levítico capítulo 11 nos apresenta os animais limpos e os animais impuros. E nós aprendemos neste capítulo que dos animais terrestres, nós podemos comer aqueles que têm casco fendido, dividido em duas unhas e que ruminam. Por exemplo, o boi, o cervo e a ovelha.
estas carnes foram permitidas por Deus, porque esses animais são considerados animais limpos. Nós não podemos comer o camelo, o coelho e o porco. Nenhum animal que não tenha casco fendido, dividido em duas unhas e que rumina. Estes 3 exemplos que eu trouxe são os mesmos 3 exemplos que a Bíblia apresenta. Então, na Bíblia está escrito que nós não devemos comer a carne do porco. Carne de camelo eu acredito que ninguém coma. Carne de coelho também não. Mas a carne do porco ela é muito consumida atualmente e é uma das carnes que mais traz malefícios. É uma carne com muita doença. É uma carne que, se não for bem preparada, traz terríveis parasitas para o nosso organismo. É uma carne que faz muito mal para a saúde, gordurosa. Deus, ele considerou estes animais, juntamente com o porco, como animais imundos e nunca permitiu o consumo desses animais. E quando eu me refiro à carne do porco, eu não me refiro apenas ao porco em si, mas também aos seus derivados, por exemplo, o presunto, o salame, a mortadela de porco, o bacon e qualquer outra substância que tenha o derivado do porco. Tudo bem? Dos animais que vivem no mar, os peixes, Deus permitiu o consumo daqueles que têm barbatanas e escamas. Por exemplo, a sardinha, o salmão, a merluza. Se o peixe não tiver barbatanas e escamas, ele não deve ser consumido. Por exemplo, o pintado, ostras, camarão. Estes frutos do mar não devem ser comidos. Camarão é um outro alimento que comemos com frequência, que muitos, na verdade, comem com frequência, mas não deve ser comido. O camarão nada mais é do que o porco do mar. O porco e o camarão nada mais são do que o urubu. Você comeria carne de urubu? Por que não? Porque ele come lixo, é verdade. O camarão come todo tipo de lixo aquático. O porco come tudo que você der para ele, inclusive lixo. Por isso, nós também, pela lógica, não deveríamos comer esse tipo de alimento. E por falar em urubu, das aves nós podemos comer a galinha, o fazão, nós não podemos comer o urubu, o abutre, a águia, a coruja, o falcão. Existem mais alguns tipos, por exemplo, dos insetos nós podemos comer o gafanhoto, mas não devemos comer o escorpião, a aranha, entre outros. Tudo bem? Conseguiu entender? Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, alguns capítulos para frente. Gênesis capítulo 7. Muitas pessoas acham que as leis de saúde de Levítico 11 foram dadas ao povo de Israel, porque Moisés as escreveu. E essas pessoas estão completamente enganadas. Olha comigo Gênesis capítulo 7, versículo 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Quem diz isso? Versículo 1. Disse o Senhor a Noé. Observe, primeiramente, que aqui é Deus falando a Noé. Deus criou esta distinção entre animal puro e animal impuro, entre animal limpo e animal não limpo, imundo. Se nós olharmos o título do capítulo, Noé e sua família entram na arca. Aqui, o seu contexto mostra, assim como o seu título de forma clara, que o dilúvio ainda não aconteceu, porque eles estão entrando na arca. E, se o dilúvio ainda não aconteceu, é porque Deus ainda não havia dado a permissão do consumo da carne, ele só deu após o dilúvio. E vou explicar o porquê ele deu, tudo bem? Nós aprendemos de forma errada, através de desenhos ou até mesmo fomos ensinados assim, que na arca entrou um casal de cada espécie. E não foi isso que aconteceu. Como nós vimos, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, 7 casais. Então, de boi e vaca entraram 14 animais, 7 pares. O porco, por sua vez,
Apenas um par, um macho e uma fêmea. Deus fez essa distinção e ele mesmo disse que entrariam mais animais limpos do que animais impuros. Por quê? Porque quando Noé saísse da arca, que Deus permitisse o alimento cárneo, Noé somente poderia comer o animal limpo. Se Deus tivesse enviado apenas um casal de animal limpo e Noé precisasse comê-lo, haveria extinção daquela espécie. Para que não houvesse a extinção, Deus enviou 7 casais. Assim, à medida que o homem fosse comendo, os animais também iam se reproduzindo e aquela raça nunca entraria em extinção. Como Noé não iria comer os animais impuros porque Deus não permitiria o seu consumo, um casal apenas preservaria a espécie. Outro detalhe importante, os animais limpos eram usados nos sacrifícios a Deus, não eram usados animais impuros. Então, além de comê-los, eles também eram usados no sacrifício. Olha que interessante, desbravador. Nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo a Deus. É isso que o Novo Testamento ensina. Mas se eu quero ser um sacrifício vivo a Deus, um sacrifício agradável a Deus, eu preciso me alimentar das coisas que agradam a Ele. Se não era permitido apresentar uma oferta a Deus de animais imundos, porque eu quero ser um sacrifício a Deus me alimentando de animais imundos? Como eu posso me tornar um sacrifício a Deus me alimentando daquilo que Deus não aceita como sacrifício? É para se pensar. Quando Noé saiu da arca, por causa do dilúvio, toda a natureza foi destruída e ela ainda estava sendo restaurada, mas se levaria um bom tempo ainda para que ela entrasse no seu pleno vigor. Como Noé era vegetariano e dependia dos frutos da terra, ele provavelmente teria muita dificuldade nessa questão alimentícia. Poderia passar por processos difíceis para si por não ter mais toda aquela alimentação vasta. Deus então permite o consumo da carne, para que esta falta da natureza fosse suprida pelo alimento carne. Mas Deus não permitiu o consumo do animal impuro. Então nós vemos que essa distinção entre animal limpo e impuro aconteceu desde o Gênesis, desde a época de Noé. Noé não era um israelita, não havia nação de Israel ainda. Então nós vemos que não foram leis dadas apenas aos israelitas e nunca houve abolição dessas leis, porque do mesmo modo como Deus se preocupava da saúde de Noé, dos profetas, dos patriarcas, dos apóstolos, dos primeiros cristãos, ele se preocupa com a nossa saúde hoje. Muitos acreditam que no Novo Testamento, quando Pedro teve uma visão que está registrada em Atos dos Apóstolos, na qual Deus abaixa um lençol para ele por 3 vezes, e nesse lençol se continham toda espécie de animais impuros, e manda Pedro comer, mesmo Pedro não querendo comer, muitos entendem que aqui Deus está abolindo essa lei. Mas isso não tem nenhum fundamento. Porque logo à frente, se você ler um pouquinho à frente o seu contexto, você vai ver que o próprio Pedro reconheceu que essa visão que ele teve não tinha a ver com alimentação, tinha a ver com a pregação do evangelho aos gentios, já que os judeus tinham dificuldade em aceitar que o evangelho de Jesus Cristo tinha que ser levado aos gentios, às outras nações. Isso você pode estudar de forma clara em Atos dos Apóstolos. O próprio Pedro reconheceu que não havia nada a ver com a alimentação. Ele mesmo se negou a comer e não foi repreendido por Deus. Deus não quer que você coma animais impuros. Esta é a verdade. Deus não quer que você se alimente com esses animais que fazem tanto mal para você, porque se fizer mal para você e para o seu corpo, isso vai estar fazendo mal também para Deus. Vai estar entristecendo a Deus, vai estar atrapalhando a sua comunhão com Deus. Vamos continuar? Discuta com a sua unidade o estilo de vida adventista e que vantagens ele oferece e cumpra o requisito 5.2 da classe de pioneiro. Pergunta número 3. O que a Bíblia diz sobre bebidas alcoólicas e aqueles que a usam?
Provérbios capítulo 20, versículo 5. Peço que você abra, por favor, a Bíblia em Provérbios capítulo 20, versículo 5. Aqui existe um detalhe. Não é o versículo 5, é o versículo 1. Tudo bem? Eu acredito que exista um pequeno erro da digitação. Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aqueles que por é vencido não é sábio. O sábio Salomão, ele diz que todo aquele que se entrega à bebida alcoólica, aqui ele se refere ao vinho, não é sábio. Nós precisamos ter o discernimento, desbravador, de entender que quando a Bíblia diz vinho, ela pode estar se referindo tanto ao vinho alcoólico, como nós conhecemos hoje, quanto ao puro suco da uva, que não era alcoólico. Como o puro suco da uva e o vinho alcoólico vinham da vinha, provinham da vinha, eles chamavam tudo de vinho. Mas existe essa diferença. O puro suco da uva, o vinho não alcoólico, não fermentado, foi permitido por Deus. O vinho fermentado não foi permitido por Deus. Quando você observa que o anjo que apareceu, tanto para Maria, quanto também para a mãe de João Batista, ambas receberam a instrução de que elas não deveriam beber bebidas alcoólicas, nem os seus filhos, porque eles seriam templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habitaria neles. Então observe, se o Espírito Santo quer habitar em mim e vai habitar em mim pela graça de Deus, eu não posso beber bebida alcoólica, porque é contrário à habitação do Espírito Santo. Todas as vezes que a Bíblia se refere ao vinho alcoólico, ela se refere de maneira negativa, como se desagradasse a Deus, porque desagrada a Deus. Apenas traz malefícios. Mas, William, existe uma passagem em que Paulo aconselha Timóteo a beber vinho. Isso é verdade, mas aqui nós teríamos algumas explicações. Primeiro, não sabe-se afirmar ao certo se este vinho seria o puro suco da uva ou o vinho alcoólico. E mesmo se fosse o vinho alcoólico, ele seria ingerido em uma pequena substância como uma medida de remédio para uma doença estomacal que estava afligindo Timóteo. E ainda dizem que era um costume da época, quando você utilizava o vinho como medicamento, misturar ele com água, para que o teor alcoólico dele não prejudicasse tanto o corpo. Foi uma exceção. Muitos personagens bíblicos se embebedaram, e Deus sempre mostrou o quanto isso desagradou. O que geralmente acontecia? Eles armazenavam os vinhos, o puro suco da uva, em odres. E à medida que isso ia passando, o tempo ia passando, como não eram os mesmos sistemas de conservação nossos hoje, e não possuíam todos esses conservantes, o vinho, ele criava sua substância alcoólica muito rápido. Então, quando o personagem bíblico ia beber ainda achando que era o vinho puro, ele acabava bebendo vinho alcoólico. Muitos beberam de propósito, mas eu acredito que muitos não beberam de propósito e acabaram se embebedando. Mas Deus sempre mostrou que isso não é a vontade dele. A bebida alcoólica, desbravador, faz muito mal para o organismo. A bebida alcoólica, para você ter uma ideia, estatisticamente falando, é a responsável por mais de 320 mil mortes por ano, apenas entre jovens, adolescentes e jovens. Deus não quer isso para a sua vida. A bebida alcoólica traz muito mais malefícios do que benefícios. William, mas o vinho faz bem para o coração. Muitos especialistas dizem que uma taça de vinho por dia melhora a circulação sanguínea, faz bem para o coração. É verdade. Porém, eles estão falando de um pequeno benefício, mas não falam dos grandes malefícios. Nós sabemos que a bebida alcoólica causa muito prejuízo para o corpo. Ela mata os nossos neurônios, por exemplo. E estes neurônios não são regenerados. Nós não criamos novos neurônios. E os neurônios são os responsáveis pelos nossos processos cognitivos. Se eu quero ter uma comunhão com Deus e Deus se comunica com a minha mente,
através da minha mente, já que o meu cérebro é a capital do meu corpo, eu preciso ter uma mente limpa, sóbria. Eu não sei se você sabe, desbravador, mas esta substância que faz bem para o coração que tem no vinho é encontrada 30% mais no puro suco da uva. Então, se alguém bebe vinho por fazer bem para o coração, ela poderia muito bem beber o puro suco da uva, que possui muitos mais benefícios, 30% mais em termos de saúde para o coração, sendo que não possui o malefício que vem da bebida alcoólica, do álcool. O álcool, ele é responsável, isso são dados científicos, por gerar uma dependência tal qual a cocaína. Olha a seriedade, nós sabemos que não devemos usar drogas. No contexto bíblico, na época bíblica, não existiam essas drogas como existem hoje. Mas nós sabemos que isso desagrada a Deus e ninguém quer usar drogas. Eu acredito que você tenta se afastar ao máximo das drogas. Mas se você não se afastar da bebida, você vai estar criando a mesma dependência do que se estivesse utilizando crack, cocaína. Isso é muito sério, isso é muito grave. Continuando. O que a Bíblia diz sobre bebidas alcoólicas? Vamos olhar também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, por favor. 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 10. Está escrito: nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldigentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Observe, desbravador. Aqueles que se entregam à bebida não vão herdar o reino de Deus. Mas Deus concede graça para que tenhamos força em abandonar todo e qualquer vício. Se você já se entregou a isso, se você já experimentou, se você ainda está bebendo, eu apelo em nome de Jesus que você abandone isso, porque não agrada a Deus, não é a vontade de Deus para a sua vida. E isso somente vai trazer para você coisas ruins. Cumprindo os desafios de excursionista, 5.1, a especialidade de temperança. Então, observe que existe uma especialidade para se fazer sobre esse tema. Seguindo, na pergunta número 4, nós lemos: qual é o mandamento que condena qualquer tipo de vício ou substância que prejudique o nosso organismo, como drogas e cigarros? É óbvio que dentro deste contexto de saúde é inadmissível que um cristão, uma pessoa temente a Deus, um ser humano, decida usar por si só drogas. As drogas fazem muito mal para a saúde, levando a uma dependência extrema. Não preciso explicar muito sobre isso, porque você já sabe e vê o reflexo do uso da droga na sociedade, as terríveis consequências que ela causa, que ela traz a muitas pessoas. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o uso do cigarro. Eu agradeço muito a Deus porque a nossa era hoje não é uma era muito vinculada ao uso do cigarro. Gerações passadas associavam o uso do cigarro como uma questão de moda, como uma questão de sucesso, como uma questão de pessoas descoladas. Pessoas que fumavam eram pessoas diferenciadas, eram pessoas que pertenciam à sociedade, eram aceitas à sociedade. Graças a Deus isso mudou, de modo que hoje as pessoas já se distanciaram mais do uso do cigarro. E por que eu digo isso? Porque na questão da saúde, desbravador, apenas o cigarro é responsável por mais de 35 doenças diferentes. Em um único cigarro, após ser consumido, uma pessoa ingere mais de 4.500 substâncias tóxicas, sendo que destas 4.500 substâncias tóxicas,
43 são substâncias cancerígenas. Olha o quanto faz mal. Nem vou apresentar índices de mortes por causa do tabagismo. Entretanto, estas poucas informações que te dei já mostra para você que isso é algo que desagrada completamente a Deus. Quando ingerimos bebida alcoólica, quando fumamos, quando usamos qualquer tipo de droga, estamos quebrando o mandamento de Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Estamos matando o nosso próprio corpo. A partir do momento em que ingerimos estas coisas, estamos nos matando. E eu acho isso engraçado, porque hoje a adolescência, a juventude diz que quer viver, quer ter liberdade para viver. E sabe como eles usam a liberdade? Sabe como eles querem viver? Consumindo justamente aquilo que tira a vida deles. Isso não é um pouco contraditório? Isso não é hipócrita? É hipocrisia você dizer que quer viver a partir do momento que você está usando a liberdade que Deus te deu para consumir algo que, na verdade, está reduzindo o seu tempo de vida. Está causando tanto mal para o seu corpo que você está literalmente matando as suas células, destruindo os seus neurônios, acabando com toda a saúde que você tem. É por isso que o desejo de Deus é que nos afastemos disso. Vamos continuar? Vamos jogar? Usando a bússola do espírito com a sua unidade, sorteie um dos 8 remédios naturais para cada desbravador e peça que ele apresente de acordo com o método que a bússola determinar. Existem 8 remédios previstos na natureza, previstos por Deus, que são intitulados como os 8 remédios naturais. Esses remédios são gratuitos e fazem muito bem para nós. Vou citar alguns. Por exemplo, a luz solar é um dos 8 remédios naturais. Devemos tomar a luz do sol nos horários corretos, visto que o nosso corpo depende disso. Ar puro. Devemos respirar ar puro, respirar corretamente. Água potável. Devemos beber água regularmente, não quando estamos com sede, porque a sede é o sinal de que o nosso corpo está sem a água necessária e por isso tem que beber. Nós não devemos esperar o carro chegar na reserva para abastecê-lo. Isso prejudica o seu tanque. A mesma coisa com o nosso corpo. Devemos tomar água regularmente. Comer comidas saudáveis. Devemos ter uma alimentação mais correta. Como eu já mencionei, reduzindo o uso de carne, aumentando verdura, legumes, alimentos crus, entre outras coisas. Devemos ter confiança em Deus. Este também é um dos 8 remédios naturais. Confiar em Deus proporciona paz. Confiar em Deus proporciona esperança. E isso é algo muito bom, pois através dessas coisas o indivíduo tem alegria verdadeira, felicidade. Exercício físico também é um dos 8 remédios naturais e é uma das coisas que precisamos urgentemente, porque as gerações têm se tornado cada vez mais ociosas, cada vez mais paradas, cada vez mais preguiçosas. Um desbravador não se permite ser preguiçoso. Pelo contrário, ele pratica exercício físico regularmente. Este também é um dos 8 remédios naturais. Eu aconselho que você pesquise um pouquinho sobre esse tema e você vai ver que se praticarmos estas 8 atitudes, estes 8 remédios, que são gratuitos e simples, a nossa saúde irá melhorar muito. Acompanhe comigo a página 28, por favor. Vai encarar? Chegou a hora da sua unidade realizar a especialidade de temperança, cumprindo o requisito 5 de excursionista. Busque a ajuda de seu conselheiro e complete-a nas próximas semanas. Se já tem esta especialidade, opte pela especialidade de nutrição 5.2D, da classe D, guia. Então observe, desbravador, se você está em alguma destas classes, você já pode estar fazendo estas especialidades. Eu agradeço muito a sua atenção, querido desbravador, e realmente apelo ao seu coração que você se comprometa
não apenas com você, mas principalmente com Deus, de que você vai cuidar do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, porque ele é algo extremamente precioso que Deus te deu para que você cuidasse dele. Pratique uma dieta saudável e se abstenha de todo e qualquer vício. Se você já usou alguma destas substâncias que são muito prejudiciais, em nome de Jesus, pare de usar. Se você nunca usou, não queira usar, porque isso somente traz sofrimento, dor e vergonha. Gostaria de convidá-la para orar juntamente comigo neste momento. Inclina sua fronte, vamos orar. Nosso querido e amado Deus, obrigado sobre o estudo que tivemos neste momento. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite, nos dando força e coragem para melhorar a nossa saúde. Sempre temos o que melhorar quando o assunto é saúde. E pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, nos dando sabedoria e discernimento para tomar as melhores decisões, aquelas que vão agradar ao Senhor, aquelas que vão nos aproximar do Senhor, aquelas, Senhor, que vão deixar o Senhor orgulhoso de nós. Em nome de Cristo Jesus, abençoe a vida de cada desbravador e de cada lar. Amém.